Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando continuidade às aulas de geometria analítica, hoje nós veremos posição relativa entre ponto e circunferência. Nós já vimos a posição entre duas circunferências, entre reta e circunferência, e hoje nós vamos ver ponto e circunferência, ok? Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal para me apoiar, que deixem seus comentários e que compartilhem com os amigos. Vamos lá? Posição relativa entre ponto e circunferência. Bem, quando a gente está falando de geometria analítica, a gente está falando de figura geométrica, a gente está falando de plano cartesiano e a gente está falando sobre expressão algébrica. Isso tudo acontece na geometria analítica. Então, nós vamos ver aqui uma circunferência no plano e nós temos o centro dessa circunferência, o meio dessa circunferência. Lembrando que circunferência é uma linha, é um contorno. E no meio dessa circunferência, eu tenho o ponto que dá origem à minha circunferência. Eu coloco aqui um compasso e vou girando, e nesse raio vai formar a minha circunferência. Dependendo do raio que eu escolha, a minha circunferência pode ser maior ou menor. A distância entre o centro e a circunferência eu chamo de raio. Hoje nós vamos ver qual a relação que existe entre o raio da circunferência e os pontos. Nós temos aqui 3 pontos. Esse ponto 1, ele está fora da minha circunferência. É fácil perceber. Ele não está nem no contorno da circunferência e nem dentro da circunferência. Então, esse ponto que se encontra fora da circunferência, eu vou chamar de ponto externo. Qual a relação que existe entre a medida do raio e a medida do centro até esse ponto externo? Vamos primeiro ver aqui. Nós temos o raio, que vai do centro até a circunferência, e depois da circunferência até o ponto, nós temos a continuação dessa medida. É a distância do centro até o ponto. Então, aqui eu tenho 2 medidas. A medida que vai do centro até a circunferência, eu vou chamar de raio. E eu tenho a medida que vai do centro até o meu ponto, ok? Qual a relação que existe entre a medida do centro até o ponto e o raio? Vamos observar? Eu vou fazer o raio um pouquinho aqui ao lado para vocês poderem ver a diferença. Olha, o raio, ele é maior que a distância do centro até o ponto, ele é igual à distância que tem no centro até o ponto, ou ele é menor que a distância do centro até o ponto. Nesse caso aqui, a distância do centro até o ponto é maior que o raio, certo? Então, eu vou dizer que a distância do centro até o ponto é maior que o meu raio. O raio só vem até aqui. A distância do centro até o ponto é maior que o meu raio. Bem, agora nós vamos ver o ponto interno. Nós vimos o externo, agora nós vamos ver o ponto interno. O ponto interno é o que está dentro da minha circunferência. Qual a relação que existe entre o centro e o ponto e o meu raio? Vamos ver aqui. A distância entre o centro e o ponto é essa aqui. Aqui eu tenho o meu raio. O que eu posso falar sobre a distância do centro até o ponto e do centro até a minha circunferência, ou seja, o meu raio? Eu posso dizer que a distância do centro até o ponto é menor que o meu raio. Nota que quando o ponto é externo, a distância do centro até o ponto era maior que o raio. Era o raio mais um pedaço. Aqui, a distância do centro até o meu ponto é menor do que o raio. Por quê? Porque se for do tamanho do raio, vai estar na circunferência. E se for maior que o raio, vai estar do lado de fora. Então, a distância do centro até o meu ponto 2, no caso, o meu ponto interno, está dentro da minha circunferência, ele sempre vai ser menor que o raio. Então, a distância do centro até o ponto, vou botar ponto 2 aqui, vai ser menor que o raio, ok? E o ponto 3, ele não está fora da minha circunferência, ele não é externo,
Ele não está dentro da minha circunferência, ele não é interno, ele está em cima da minha circunferência, ele é um ponto da minha circunferência. Então, eu digo que ele é pertencente à minha circunferência. Então, nesse P3 aqui, nesse ponto, que ele está na circunferência, olha, ele está sobre a circunferência, ele é um ponto da circunferência. O que eu posso falar sobre esse ponto que está aqui e a distância entre o centro? Vou colocar aqui do centro até o ponto e vou colocar agora o meu raio. Aqui ao lado, ó. O que aconteceu? Qual é a relação que existe entre a distância do centro até o ponto e do meu raio, que é o centro até a circunferência? Essas distâncias são iguais, ou seja, a distância do centro até o meu ponto 3 é igual ao meu raio. Então, quando a distância do centro até a minha circunferência é a mesma distância do meu raio, eu digo que eu tenho um ponto pertencente à circunferência. Pertence à minha circunferência. Não está interno, não está externo. Ele é pertencente, ou seja, ele está na circunferência. Ok? Aqui eu tenho uma fórmula para distância do ponto à circunferência. Distância do ponto à circunferência é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? E a gente vai utilizar isso agora. Vocês vão aprender como é que a gente utiliza essa fórmula e como é que a gente faz a comparação entre a distância do centro até o ponto e o raio. Qual a posição relativa entre o ponto 2 e 3 e a circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Isso aqui é a equação da circunferência, a equação reduzida da circunferência, ok? E aqui são as coordenadas do ponto. Eu não sei ainda qual é a classificação desse ponto, se ele é interno, eu não sei se ele é externo, eu não sei se ele é pertencente. A gente só vai saber depois de descobrir qual é a distância e quem é o raio. Para eu poder estabelecer a relação do ponto em relação à circunferência, eu tenho que saber a distância do centro até o meu ponto e a distância do raio, o tamanho do meu raio. Se eu não fizer isso, eu não tenho como comparar. Para saber se a distância do centro até o ponto vai ser maior que o raio, se vai ser menor que o raio, ou se vai ser igual ao raio. Então, vamos fazer? Eu tenho aqui as coordenadas 2 e 3, que são as coordenadas do meu ponto. Então, eu vou botar aqui a fórmula: distância do centro até o ponto é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Agora eu tenho que saber quem é x, quem é x0, quem é y, quem é y0. Bem, x, esse x aqui é o x do ponto e esse y é o y do ponto. Então, quem é x do ponto? É o 2. Quem é o y do ponto? É o 3. Tá? São as coordenadas do meu ponto. É como eu faço no plano cartesiano para achar o meu ponto. E aqui eu tenho x0 e y0. Quem é x0 e y0? São as coordenadas do centro. Aqui, para eu saber a coordenada do centro, eu vou pegar este número aqui, o x0 e o y0, e vou trocar o sinal para eu poder colocar aqui no centro. Menos 5 vai ficar 5, mais 1 vai ficar menos 1. E aqui o meu raio. Vocês lembram que a minha fórmula era x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado? Então, esse raio aqui está ao quadrado. Nós temos x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, esse 25 aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual a 25. O raio é igual, esse expoente vai como raiz quadrada para o outro membro, vai ficar raiz de 25. O raio vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado. Aí eu tiro da raiz, o raio é igual a 5. Com isso eu já descobri o raio e agora eu vou descobrir a distância do centro até o ponto. Para eu saber onde é que esse ponto está, se ele está fora da minha circunferência, se ele está dentro da minha circunferência ou se ele está na circunferência, ok?
Então, vamos lá, vamos substituir aqui. A distância do centro até o ponto é igual a raiz. Quem é x do ponto? 2. Menos quem é x0? São as coordenadas do centro. Ó. x0, y0. 5 ao quadrado. Mais y do ponto. Quem é y do ponto? É o 3. Y do ponto. Menos y0. Quem é y0? Menos 1 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar a distância do centro até o ponto é igual a 2 menos 5, menos 3 ao quadrado, mais 3, menos com menos dá mais. 3 mais 1 ao quadrado, que é 4. Então, a distância do centro até o ponto vai ser igual a 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, a distância do centro até o ponto é igual a raiz de 9 mais 16, 25. Então, a distância do centro até o ponto, como a gente já tinha feito aqui, é igual a raiz de 25 é 5 ao quadrado, que é igual a 5. Olha o que aconteceu. A distância do centro até o ponto é igual ao meu raio, ou seja, 5 é igual a 5. Quando isso acontece, eu digo que o ponto em relação à circunferência, ele está aqui, ó. Quando é igual ao raio, tem a mesma distância da distância do meu centro, que é o raio, é igual à distância do centro até a minha circunferência. Então, eu tenho um ponto. Qual é o nome desse ponto? Que fica em cima, fica na circunferência. Eu digo que ele é um ponto pertencente à circunferência. Ele não é interno e ele não é externo. Ele é um ponto pertencente à circunferência. Então, o que eu fiz? Joguei na fórmula da distância, tá? Substituí. Onde tinha x, eu botei o x do ponto. Onde tinha x0, eu botei as coordenadas da minha circunferência. E depois, antes disso, eu tinha achado o raio. Sempre que tiver o raio na minha equação, ele vai estar ao quadrado. Então, eu tenho que colocar ele na raiz para poder tirar de dentro da raiz e descobrir quem é o raio, tá? Ele vai estar sempre ao quadrado. Agora, eu vou mostrar a vocês uma segunda forma de fazer isso aqui, onde a gente vai substituir direto na equação reduzida, tá? A gente não vai utilizar a distância do centro até o ponto. Vamos ver o que vocês acham melhor, o que vocês vão achar mais fácil? Nessa segunda forma, a gente vai direto para a nossa equação da circunferência. Então, eu vou passar essa equação para cá. X menos 5 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 25. Trouxe só para cá. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Onde tem x, eu vou botar x do ponto, e onde tem y, eu vou botar y do ponto. Então, vai ficar 2 menos 5 ao quadrado mais 3 mais 1 ao quadrado, igual a 25. 2 menos 5, 3 ao quadrado. 3 mais 1, 4 ao quadrado, igual a 25. 9 mais 16, igual a 25. 25 é igual a 25. Como ficou igual, da distância do centro até o ponto ficou igual ao meu raio quadrado, então eu tenho a circunferência, tá? E a distância do raio é a mesma da distância do centro até o meu ponto, tá ok? Quando isso acontece, esse ponto ele está na circunferência, ele é pertencente à circunferência. Então, eu digo que é um ponto pertencente à circunferência, como nós havíamos visto fazendo da outra forma, tá? Quando nós utilizamos a distância do centro até o ponto, tá? Colocamos na raiz. O que poderia ter acontecido aqui? Aqui eu tenho 25 igual a 25. Poderia ter dado, por exemplo, 40 igual a 25. Se isso acontecesse, esse 40 não é maior que 25? Então, eu ia colocar 40 é maior que 25. Então, a distância do centro até o ponto é maior que o meu raio. E se isso acontecesse, o meu ponto seria externo. Ou poderia ter dado
um número menor. Poderia ter dado 20 e aqui 25. Ao invés de igual, eu ia dizer 20 é menor que 25. Então, a distância do centro até o ponto é menor que o meu raio. E quando isso acontece, é porque o meu ponto está interno. Aqui ele estaria externo, a minha circunferência, e aqui ele estaria interno à minha circunferência, dentro da minha circunferência. Se tivesse dado um número menor que o meu raio, seria interno. Se tivesse dado um número maior, uma distância maior que o meu raio, seria externo. Mas como deu igual, a gente diz que é pertencente à minha circunferência, ok? Bem, agora vocês vão avaliar e ver qual a forma que vocês acham mais prática, ok? Bem, gente, essa foi a aula de posição relativa entre ponto e circunferência. Espero que vocês tenham compreendido, que consigam fazer da melhor forma. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal para me apoiar e para vocês receberem as notificações de todas as aulas que eu for lançando, ok?